Jogo de Cintura. Oiê, começa agora mais um Jogo de Cintura, comigo Fabiana Sparrenberger, a seleção em campo hoje, Débora Evangelista, Daniela Minello, Núbia Marques e sempre aqui com a companhia dos nossos parceiros. Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E a pauta de hoje, sugestão de Daniela Minello, que estava com insônia, acordou às 4h30 da madrugada e resolveu fazer pautas, milhões de pautas aqui para o Jogo de Cintura. E a pauta é Minha Primeira Paixão e Meu Primeiro Beijo. Você lembra como foi e o que sentiu? Sim. Responde, querida, é contigo, tu que deu Olha a ideia aí, vai nessa. nessa. Eu me lembro. Ai, coisa mais linda que foi, gurias. Minha primeira paixão foi um menino na época do colégio. Eu estudava na Escola Coração de Maria, aqui em Santa Maria. E ele era mais novo do que eu, só de série. Ele tinha a mesma idade, mas ele era um ano menos. Acho que por aquela diferença de meses ali, ele não tinha entrado na mesma série. E ele estudava à tarde e eu estudava pela manhã. E aí, como na época a gente ia muito fazer trabalho na biblioteca, eu fazia questão de passar na frente da sala de aula dele para dar uma espiada. O nome dele era Diógenes do Espírito Santo. Gente do céu, vocês não fazem ideia. E essa paixão, ela era recíproca. Ele gostava de mim, e a gente era do coral da irmã Noeli. E eu lembro de uma viagem... Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 para 12. Minha nossa, a coisa começou cedo. Né? 11 para 12, viu? Paixão de colégio, por isso que eu digo que ela me marcou muito, essa paixão. Eu tô tão à vontade que eu tô tomando café. Uhum. E ela me marcou muito porque me fez um bem, gurias. Porque eu cantava no mesmo coral que o Diógenes, e ele era a segunda voz, e eu também, porque eu tinha voz de gurizinho, eu tinha voz rouca. Então nós éramos entre 5. Éramos eu, a Diana, que era irmã dele, que tinha também a segunda voz, e mais 3 meninos que eram da segunda voz. E eu achava péssimo, mas quando a gente se apaixonou, eu comecei a achar o máximo, porque eu era da mesma naipe, né, do mesmo grupo da segunda voz, e a gente ficava pertinho. E eu lembro de uma viagem que a gente fez para Vale Vêneto, e eu lembro da roupa que eu usava. Eu usava um vestido de veludo cotelê preto que a minha mãe fez, tipo de uma jardineira, com uma cacharel branca, uma meia branca e uma botinha, e um chapéu preto. Olhem que lindo, um chapéu de lã preto. E eu lembro de nós sentados no banco da escola, lá que as irmãs têm, como é que é o nome? Tem lá a escola da Imaculado Coração de Maria, tem não é a escola o nome, é um convento, é uma casa religiosa que agora eles vão transformar inclusive em hotel lá. E eu lembro nós olhando para a montanha. Era assim que a gente era apaixonado, era uma paixão assim que a gente ficava um do lado do outro, não falava nada, porque eu era tímida e ele mais ainda, de tímido, e a gente não conversava nada, mas eu sinto o coração acelerando, e eu projetava, eu me imaginava com ele, com filhos, bosques, flores, eu era apaixonada, eu tinha borboletas na barriga, foi minha primeira paixão. E aí eu lembro de uma coisa que minhas amigas fizeram comigo, porque todo mundo no colégio sabia que a gente era apaixonado, né, um pelo outro. E que eu ia à tarde e ele ia de manhã, para só passar pela sala de aula. E eu lembro que as minhas amigas, que tinha 2 grupos, das meninas que eram mais do bem, as mais comportadas, e as que eram as mais tigrinhas. E eu era da do bem, da Cristiane. Ai, adorei Cristina Oliveira, E aí eu lembro que elas falaram assim, Dani, todas nós já beijamos, isso eu já tinha 12 anos. Se tu não beijar, tu não vai mais poder ser do grupo das amigas. E eu fiquei arrasada. E eu cheguei um dia para ele, isso no planejamento de meses, eu cheguei para ele e disse, Diógenes, tu vai ter que me salvar. Eu preciso te beijar, porque se eu não te beijar, eu não vou mais poder ser amiga das gurias e eu não posso ficar sem amigas. E eu também era o silêncio, a gente era amigas, mas em silêncio, eu nunca falava. E aí a gente combinou que um dia ele fosse no colégio, nós nos encontramos, lembro até hoje, da escadaria, com as lajotas vermelhas, no chão, ali no Colégio Coração de Maria, e eu disse assim, tá, a gente vai precisar se beijar. E aí deu o sinal pra gente retornar pra aula, ele ia embora, era recreio do turno da manhã.
E eu lembro que eu fechei os olhos e ele fechou e a gente deu um selinho. Pra mim, aquilo assim, ó. E eu saí correndo. Saí correndo, entrei na sala de aula e eu lembro que as minhas colegas, eu estava no 8º ano, com 12 anos. As minhas colegas falaram assim, e aí, Dani, beijou? E eu disse, beijei. E aí foi uma festa. A Dani vai poder continuar sendo nossa amiga, não sei o que. Que barbaridade. Assim foi a minha primeira paixão. Continuado, ele era filho de pai militar. Ele foi transferido para São José dos Campos, São Bernardo do Campo. E eu lembro que ele me passou o endereço e a gente trocou cartas por anos, gurias. Cartas, a gente trocava cartas. E aí eu lembro que para mim era muito gostoso de esperar o retorno da carta dele, até que em determinado momento, nunca mais eu recebi as cartas do Diógenes. E daí, sofri por anos por causa dessa paixão. Mas foi meu primeiro beijo, com 12 anos, um selinho para eu continuar sendo amiga das gurias da minha turma. E depois, gurias, agora, ano passado, eu disse... Vou procurar, porque eu tenho uma facilidade de lembrar nome e sobrenome das pessoas. E datas também. Procurei nas redes sociais, sou amiga do Diógenes. Diógenes, um beijo pra ti, vou falar hoje, vou procurá-lo nas redes sociais. Hoje ele tem família, mora lá em Brasília, se eu não me engano. É um querido, mas a gente nunca namorou e nunca se beijou de verdade, porque o selinho foi um acordo para eu continuar tendo amizades. E essa paixão, gurias, foi tão bonita. Foi tão bonita porque tem uma recordação, tem uma memória impregnada de autoestima, porque eu me sentia importante e eu sofria muito bullying na escola, porque eu era seca. Imaginem uma menina seca, desprovida de todo e qualquer tipo de célula adiposa. Eu era músculo e osso e pele. E para mim aquilo foi um up assim, ó, na minha guinada. Eu disse, meu Deus, eu sou capaz de me apaixonar por alguém. Eu sou capaz de alguém gostar de mim. Toda romântica. Então, realmente... Núbia, segue, porque ela vai começar Realmente, no primeiro namorado que ela Olha aqui, ó, beijei tão pouquinha gente que eu lembro de todos os beijos, tá? Tá, Núbia Marques. Gente, eu sempre fui namoradeira, né? Então, barbaridade, meu Deus do céu, quando entrou a pauta, eu disse... Puxa, na memória Eu vou selecionar! A minha filha que não primeiro. me escute falando, pelo amor de Deus. Pois então, eu como era a única menina do grupo de guris, né? A gente ia muito... Que idade? Com 11, 12. Ó, tudo cedo. 11, 12. se tu puxar na tua memória, tu também vai lembrar. 11 ou 12, nós íamos pro tal dos saraus. Que tinham 11, sempre... 12. Pois Eu brincava de gente. boneca com 11. Não é capaz, eu já era luz à frente. Eu já era luz à frente, sempre fui ligeirinha, desde sempre. E daí nós íamos para os saraus, né? Que sempre era na casa de alguém. Só que como eu era a única menina, eu tinha um grupo de amigos, que os amigos eram os meus primos, né? Protegiam, então sempre ia. Tanto é que eles iam lá em casa e pediam pro meu pai, tio Bita, que é o sobrenome do meu pai, beijo pro meu pai, tio Bita, tu deixa a Preta aí com a gente promete que nós vamos cuidar dela. Então a gente fazia todos os esquemas antes, né, pra mim poder sair. E aí todo final de semana era na casa de alguém, né, o tal do sarau. E eu tinha lá um gurizinho que era apaixonado por mim, mas eu nunca gostei do guri. Nunca, pobrezinho, ele sofreu nas minhas mãos, eu te digo, depois a gente se encontrou muitos anos depois, né. E, ele, meu Deus, aí teve um dia que era aniversário dele, ele fez um sarau na casa dele, e ele ficou me esperando. E aquele dia, a minha mãe não deixou eu ir, não, tu não vai. Nem sei por quê, né, não sei o quê. Daí eu sei que os meus primos foram lá em casa pedir, tia, pelo amor de Deus, deixa a Preta aí, porque o Hélio tá esperando ela. Disse o nome! Hélio! Gente, eu me lembro, daí a minha mãe foi a minha mãe e a minha tia me levar junto. Tá, vou te deixar, sei lá, meia hora, 40 minutos. Eu nunca me esqueço que eu cheguei e veio a mãe dele me receber. Ai, meu Deus, tu que é a Núbia, que não sei o que. E eu, Mas eu não tinha nada pelo guri, não gostava do guri. Porque eu gostava de outro, né? Óbvio. Que eu gostava de um playboyzinho, né? Que era um pouquinho mais velho do que eu. Tu e todas as meninas da escola. Todas! Nossa, eu não disse que era. Gente, o Wagner. Ai, Jesus! O Wagner. Diógenes, Wagner. Wagner, peraí. Ela tem dois. O Hélio, que era apaixonado por mim, e eu não queria nada mas com o beijo não foi com ele. Não Não vamos pular etapas, vai, conta. Tá.
E aí eu era apaixonada pelo tal do Wagner, né? Tá, e foi. E aí ele também fez um sarau lá na casa dele, né? E aí cheguei lá no tal da casa e a mãe dele me recebeu. Essa que é a minha nora. E eu, Ai, que forte isso! sim, nora, gente, com 12 anos. Nora, assim, Mudou a não. postura. Aham. E aí foi meu primeiro beijo. Foi, obviamente, com o Wagner, mas também aquela coisa, tipo, né? Uma coisinha só e deu, Coisa né? estranha. Uma coisa estranha. E depois a gente se encontrou, porque somos ali, continuamos ali. As famílias se conhecem, né? E hoje ele também casado, tem filha, tudo. Mas foi uma época bem divertida, assim. Bem divertida, porque a gente fazia muitas comemorações, né? A gente arrumava algo pra gente se reunir. Então, mas não foi assim, ai, mano, não posso dizer que me apaixonei, uma grande paixão. Mas naquela época, ele me despertava porque era um pouco mais velho que eu, né? Tanto é que eu casei depois, né? Diferença de 19 anos, eu e o Giovanni, né? Sempre gostei de homens mais velhos, nunca namorei, nunca curti homens da minha idade. Não gosto, porque eu acho que não rola, não tem sentimento, enfim. Né? Mas assim, é interessante, né? Tudo que a gente vive na infância, né? Eu também nem me lembrava, depois eu comecei a puxar pela memória e disse, gente, olha só o quanto a gente se reunia, a gente ia, fazia todo o movimento do saraus e não sei o quê. Mas o gostoso é lembrar, gurias, a reação física que causa uma paixão. Meu Deus do céu, pra mim foi o melhor momento da minha vida. Assim, ó, o corpo arrepiava. Dá pra perceber? Eu fui muito apaixonada por esse gurizinho. Ela tá bem intensa, né? Por isso, gurias, por isso a sugestão da pauta. Sim, hoje a gente é amigo virtual, não tem nada, pelo amor de Deus. Mas era uma paixão tão bonita, que eu lembro até da cuca que eu esqueci dentro do ônibus quando a gente foi pra Vale Vêneto. Eu lembro do cenário das vacas. O Fernando disse que quando tu começou, eu lembro da ele teve... Puta que pariu. Ele teve um susto. Não, Mas eu tudo tenho que muito chamar intervalo. bonito. Gente, como fala essa mulher, né? Gente... A Núbia? Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. A minha primeira paixão e o meu primeiro beijo. São essas as duas pautinhas do Jogo de Cintura de hoje. Não, é que vocês, a paixão e o beijo foi com a mesma pessoa, né? Eu fui. Não, o meu não. A minha primeira paixão, eu não me lembro quantos anos, mas, gente, paixão é naquele sentido do menininho que era, no meu caso também, como isso acontecia, né?
de ter um menino que daí todas as meninas da turma eram naquele menino, né? Que raiva. Hashtag ranço. Mas Ninguém gostava do Josh, era só eu. pois E ninguém é. gostava. Não, tinha. Os mais novos gostavam dele. Tá, mas ele não era o galã, então não era o bonitinho. Ele era no meu lindo. caso, era o Para o galã. olhar da menina apaixonada, ele era lindo. era só a Dani E que ele queria. era lindo. Não, eu para. queria aquele que todas as outras turmas, todas as outras meninas. Sofrer. Mas eu não me lembro da idade, gurias. Talvez 7, 8 anos. Mas eu me lembro que a paixão era isso. Era de 7, olhar, né? era só de olhar. Admirar. A gente brincava de pega-pega. E daí todas as meninas corriam atrás dele. Todas as meninas. Todas as meninas. Todas. O coitado saía correndo e todas as meninas atrás dele. Ninguém queria brincar de pegar com ninguém mais, só com ele. E daí ele passava fugindo de todo mundo, todo o tempo. Meu Deus! Sim, mas vocês imaginem a situação. É Solano o nome dele, mas eu não me lembro do sobrenome. Mas o nome ficou. Mas era eu e toda a turma apaixonada. Que amor. Mas acho que devia ser uns 7 anos, 8 no máximo. Meu primeiro beijo foi com o meu primeiro namorado. Eu sempre fui bem comportadinha. Nunca fui ligeirinha assim. Talvez tenha ficado depois. Talvez tenha ficado núbia depois. Olha a referência do ligeirinho. Fiquei núbia depois. Adorei. Mas não, foi com 16 anos, eu acho. 16 anos, meu primeiro namorado. Que namorei depois 7 anos, 8 anos. Dia desse a mãe tava falando uma coisa, queria dizer... aquele, não sei o que, e largou o nome dele. Disse, mãe, tu lembra? Esse é o nome do meu primeiro namorado. Tu não lembra? E daí disse, é mesmo. Veio o nome, assim. Então, mas o que eu me lembro do primeiro... Eu me lembro que eu fiquei tonta. Tonta, assim, fiquei tonta. Tonta de Era amor. bom? Não, era bom. Era gostosa a sensação. Fiquei tonta, bem tonta. Então, hoje, pra mim, um beijo bom é aquele que me deixa tonta. Eu digo, ai, tontei. Contigo, Esse é o beijo bom. Aquele, puxa, tontei. Tontei, me faltou... Que sabe? acelera o coração, né? Que arrepia, né? Ai, Mas é muito gostoso tontei. se apaixonar, Gris. Débora, sua primeira... Também. Não vai terminar no Mário. Todas as coisas que falam de amor, paixão, e tudo é com o Mário. Não, é a primeira paixão e o primeiro beijo. Não, mas é. Mas é com Não, mais. Mário. Nos surpreenda, Débora. Surpresa. Não, mas eu tinha, acho que uns 12 anos. Acho que não 11. Acho que já tinha uns 12 anos. Viu? É verdade. Eu jogava basquete, né? Vocês podem não dar esse crédito, mas eu fui uma exímia jogadora de basquete. Uma armadora, assim, de Que ganhar legal. todos os troféus e titularíssima do jogo. Uau. E eu lembro que eu treinava basquete 2 vezes à tarde, depois eram 3 vezes à tarde, porque além de eu jogar com a minha... E eu era grande. Eu tenho 1,63 m, mas eu sempre tive 1,63 m. Então, naquela época, eu era alta. Sim. Então, eu jogava pro meu, sei lá qual era, infanto, mirim, e jogava pro avançado. Então, eu acabava tendo três treinos de basquete. E tinha um rapazinho, que o nome dele era Paulo. Era o bonitão. Viu? Ele era o bonitão da escola. Só da Dani que não Ele era bonitão. E assim, ó, de tarde, Mas era ele ia bonito, pro Josh. colégio. Não, Ele ia ninguém pro queria colégio. ser. mas o meu Ninguém era- queria porque não era bonitão. Era Ele lindo. ia pro colégio e todo Viu? mundo, né? Ele era. É. E aí foi. Um dia tô eu lá no. E ele era bonitinho mesmo, sabe? Eu disse, não, isso aí me interessa. Isso aí pode me interessar. Né? E passou, e daí ele vinha e treinava junto. E ele morava perto da minha casa. Ainda isso. Sabe? Então, assim, eu saía da escola, né? Eu não lembro de ir com ele para casa, acho que talvez uma vez, mas não me vem à memória. Mas era perto. Então, já tinha, assim, eu sair para ir em algum lugar e passar por ele numa esquina, assim. Então, eu via ele além da escola. E aí, um dia lá, um treino de tarde, ele passou por mim, me pegou pela mão, me tascou-lhe um beijo. Eu fiquei olhando. Eu fiquei olhando, assim, sabe? Teve Coisa borboleta na barriga? coisa mais boa do mundo. Eu olhei assim, eu disse, nossa, eu acho que é por isso que todo mundo gosta. Vai atrás de rapaz, né? Aí depois não rolou mais nada. Daí, não sei, ficou por aquilo. Eu olhava pra ele assim, mas também não assim, eu acho que aquilo me assustou, na verdade. Assim, então aí assim. Então era o meu primeiro beijo foi com o Paulo. O Paulo que eu acho que foi assim que primeiro me despertou
né? Alguma coisa. Tá, mas sei, você perdeu o interessante. contato, as gurias têm aí contato. Ah, eu procurei essa amiga agora. Eu não sei o sobrenome desse. Ah, mas eu também tenho não contato, sei. porque a Não. família, né, todo É mundo, né, perto. daí tu Não, eu não sabe, sei. senão- Depois Eu também não sei. depois eles, eu continuei morando ali, mas eu acho que eles se mudaram. Depois ele não estava mais na escola. Eu devia ir na sétima série, talvez ele estivesse no oitavo, no ano, não me lembro. Eu sei que logo ele saiu da escola, nunca mais vi. Não vou dizer que nunca mais vi. Depois eu era moça, eu já estava fazendo graduação, eu estava trabalhando, ele aparecia, em algum lugar eu reconheci ele. Em algum lugar eu reconheci. Mas foi assim também, mas não tive contato mais, não sei para que lado Tá, foi. Débora, mas ele foi tua primeira paixão também? Foi. Eu acho que é dentro daquela paixão de criança, assim, né? De adolescente, de criança, mas acho que sim. De se olhar e tava bom, gente. Eu sou desse tempo, né? Tu olhava e daí aquilo ali. tu Só o fato achava da pessoa tá. existir, saber que tu ia encontrar, sei lá É, quando. tu ia pro colégio e ia ver, gente. que E aí era loucura. na época que tocava Kid de Abelha, RPM, e eu escutava, por isso que as memórias, né, gurias? Hoje eu escuto RPM, escuto Kid de Abelha, pra mim volta tudo na memória. Esses dias, olha só a coincidência, eu fui mais seguida essa semana passada na casa dos meus pais, e aí, aliás, beijo pai e mãe, amo vocês, a comida deles é maravilhosa, tenho almoçado lá. E brincado na horta, os guris têm brincado lá. Esses dias a mãe chegou toda cheia de dedo, porque eu tive 2 namorados que eu levei em casa. Um que foi o meu ex-esposo e um que eu namorei 7 anos. Os outros eu só dei esses beijinhos inocentes assim, e depois, claro, na fase adulta fiquei com outras pessoas. Mas namorado de levar em casa foi esse e o meu ex-esposo. E a minha mãe chegou toda cheia de dedo, não sabia, né, como me falar. Ai, Dani, eu achei uma coisa lá na casa do lado. Não sei se tu vai gostar, mas eu não sei o que fazer com essa foto. Ela achou uma foto dentro dos meus livros antigos desse meu ex-namorado. E ela me deu e disse, olha aqui, Dani, o que eu faço com isso? Eu, deu! E a mãe disse, tá, é que eu não queria. A mãe ficou chocada. Ela, tu rasgou a foto dele? Eu disse, sim, mãe, o que eu vou fazer com a foto do guri que eu namorei? Tu vai ficar guardando aí pra quê? E aí ela, não, tudo bem. E aconteceu um silêncio, assim. Eu disse, sim, é uma coisa assim que não tem mais porquê. Pra que eu vou ficar guardando a foto, né? De um ex-namorado. Mas são coisas que marcam a vida da gente. E vocês viram, gurias, a expressão, não sei, eu reparando vocês aqui, ó, o corpo fala junto, né? A felicidade de lembrar da primeira paixão. E hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos e eu noto uma mudança comportamental. Esses dias eu disse assim, Pedro, tu já beijou? E ele, não. E eu disse, não, porque eu beijei com 12, né, meu filho? Mas eles sabem dos meus namoros, porque teve um programa aqui que eu acho que até abriram espaço pra mim, que eu contei, meus namoros foram todos engraçados, Sim, lembra, Fábio? sim. Mas não vou entrar nesse mérito. E eu conto essas coisas engraçadas pros guris. E daí o Pedro disse assim pra mim, mamãe, tu nem beijou, que lá foi um selinho no Diógenes, ele sabia até o nome. E eu digo, sim, filho, pra mim não tem problema. E eu disse, tá, tu me contaria se tu beijasse, Pedro? E ele, óbvio que não. Eu disse, então tu beijou! E aí ele ficou meio vermelhinho. Eu digo, não tem problema, filho, é a idade, não, tá certo. Porque a gente tem que agir com naturalidade, né, gurias? Eu nunca contei pros meus pais que eu morria de medo, né, de levar uma surra. Imagina se eu chegasse dizendo que eu tinha beijado em casa, eu ia apanhar. Ah, Deus. Não me podia. livre. Então eu nunca tento ser um mais pouquinho ia diferente, pegar né? Esses dias nós chegando em casa, eu disse assim, Pedro e Francisco, só quero dizer pra... Eu perguntei assim no elevador, eu disse, vocês acham, porque a gente entra no elevador, a gente começa umas dancinhas, né? Tomara que não tenha câmera no nosso elevador. Aí eu olhei e disse assim, vocês acham a mamãe bonita? E eles falaram, mamãe, por quê? E eu disse assim, não, porque eu acho que as minhas noras vão gostar de mim, né? E eu vou ser uma sogra muito legal. E eles, lá vem ela com esse assunto de novo. E eles ficam, né? Ficam furiosos! Eu vejo pela Sofia. A Sofia, acho que com 11, 12 anos, me perguntava, mãe, quando que tu beijou? Tu quer saber, guria? Não, porque eu quero saber quando que tu beijou. E eu falava, 13. Ah, tá. Ela falava com outra amiga dela. Viu? Depois dos 13 a gente pode beijar. Ai, e ela tá com 14 agora, né? E daí, às vezes, as pessoas perguntam, e aí a Sofia tem namorado? Não, né? Claro que não. Só tem 14? Olha eu, e eu, não, claro que não. E os conhecidos, né? Para, Nubia, para de ficar falando isso. Tu louca de namoradeira, não quer que a mulher namore. Eu disse, mas ela não precisa saber, agora ela já sabe. Não, os meus sabem, eles dão muita risada do porquê que eu acabava os namoros. Mas, gurias, olha só que eu caí na asneira de dizer pro Pedro, disse assim, Pedro,
sabe que beijar é uma coisa que ninguém vai te ensinar, né? Tu vai aprender treinando, né? Falei assim pra ele. Eu disse, tu não vai acreditar como é que a mamãe treinava o beijo. Porque existia esse comentário entre as amigas, né, gurias? O dia que ficaram sabendo que eu tinha dado o tal do selinho no Diógenes, elas falaram, Daniela, então agora tu vai aprender a beijar. Porque elas eram aviões. Elas já tinham beijado na churrasqueira do colégio. Tinha lá uma plantação. Era uma quadrilha. E olha que a gente era do bem. A quadrilha do beijo. Do bem, a quadrilha do bem. Imagina. A quadrilha do bem. Imagina as tigrinhas, então. A quadrilha do bem. Não, as do mal eram terríveis. Não, mas elas já tinham beijado. E elas queriam que eu não ficasse pra trás, Tá, né? em 30 segundos tu vai ter que contar. E aí eu disse assim, vocês não fazem ideia como é que a mamãe treinava. E eu aprendi com minhas amigas. Eu beijava o espelho da vovó, me olhando pra ver como é que eu beijava. E o espelho é geladinho. E a laranja. Eu beijava a laranja. E o Pedro... cara! Mas foi assim. Eles davam risada dizendo, mamãe, que nojo, beijavam um espelho. Sim, porque na minha concepção, eu Era pra olhando... treinar. Era pra treinar! Ai, Gurias, que amor. Já acabou, gente. Ai, Que Se programa você não bom treinou, treine esse. seu beijo. Beija no espelho, Sempre fica é olhando tempo. mesca. Sempre é tempo. Obrigada, gurias. Beijo grande. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Beijo, tchau. Jogo de cintura.